de agora, né? Vamos levar um pouquinho o nosso pensamento aí. Eu vou falar hoje um pouco para vocês sobre família, mas uma família diferente, uma família que vem a ser apresentada pela doutrina espírita. Tá? Segundo os espíritos superiores, de todas as associações existentes na Terra, nenhuma talvez seja tão importante como a família. Devido à sua função natural de educar e regenerar espíritos reencarnados. Né? Falar de família não é nada fácil. E temos uma experiência vasta de família. Todos nós temos experiência de família. Né? Só que assim, a família ela é com certeza, talvez, um dos palcos aí que a gente mais ensina personagem. Na família nós somos várias coisas. Nós nos representamos bem na família. Né? Tanto ela é que existem várias, a indústria do entretenimento fala muito sobre família. É difícil você pegar um filme, né, uma novela, um seriado, que não tenha como base uma família. Pode perceber. Sempre assim. Né? Até um tempo atrás nós tínhamos aí a grande família, né, que representava naturalmente, digamos assim, desde a comédia, que era o principal foco, né? Passando por um drama e às vezes até a tragédia. Né? E isso representava, fazia com que todas as famílias do Brasil tinham uma certa similaridade com esse tipo de programa. Porque alguns episódios parecia que era a nossa família que estava sendo representada, né? Porque a família realmente tem essa condição. Muito bem, mas hoje nós vamos falar de uma outra grande família. Nós vamos falar de uma família chamada a nossa grande família espiritual, de acordo com a doutrina espírita. E vou dizer já adiantando para vocês, fica bem mais complicado. Quando nós começamos a olhar uma família com o conhecimento da vida espírita, a coisa complica bem mais. Bem mais. Porque assim, se você ainda acha que a tua vida inicia no berço e termina no túmulo, e a única família que você vai ter na vida é essa que você está tendo hoje, as variáveis não são muito grandes. Né? Então, não muda muito de uma família para outra, os dramas, as comédias, as tragédias continuam sendo as mesmas. Tá? Mas quando você conhece esse conhecimento que vocês estão recebendo agora, vocês percebem com essa visão mais ampla da situação, as variáveis são infinitas. Completamente infinitas. E o Kardec começou a perceber isso. À medida que os espíritos começaram a ensinar algumas coisas referentes a famílias, ele começou a perceber que a coisa estava ficando grande. E aí ele fez uma pergunta, na 204, ele perguntou para os espíritos superiores. Desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? O que ele está perguntando? Ele está perguntando o seguinte. A nossa família e as pessoas que vivem perto de nós, já viveram conosco? O que vocês acham? Eu acho sim. Com certeza, né? Não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames, ou seja, ligações. À medida que você vai convivendo em outras existências, você vai se ligando a espíritos, tá? Que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Às vezes você encontra uma pessoa que você acabou de conhecer, nunca viu ainda. Ficou conversando com ela 2, 3 horas e parece que você conhece ela a vida inteira. Não é verdade? Como é que você explica isso? Conheci em outra reencarnação. É um espírito, né, simpático a você de outras épocas. Né? E a família é mais ou menos assim. Né? E aí o Kardec começou a elaborar uma coisa lá no capítulo 14, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 18, em que ele começou a decorrer sobre família e falar sobre família, e ele percebeu que ele precisava ampliar um pouco mais esse conhecimento. E aí ele vai trabalhar famílias por duas espécies. As famílias pelos laços corporais, que são as que nós temos na Terra, e as famílias pelos laços espirituais. Essas são famílias muito maiores. Isso para mim, talvez seja uma das maiores contribuições que a doutrina espírita trouxe para a humanidade. Porque assim, nós temos, né, a tendência de olhar para uma pessoa e tentar analisar a personalidade dela de acordo com a vida que ela tem hoje. Então assim,
As pessoas olham para mim e dizem assim, ó, esse é o Zé Lismar. Neto do Carlos, neto do José, neto do Paulo, pai do Mateus, hoje é avô do hotel, né? Comerciante, jogador de futebol, espírita, né? Amigo daquele, amigo desse, gosta disso, gosta daquilo. Mas será, gente, que esse conhecimento sobre essa minha vida física atual, ela resume completamente tudo aquilo que eu sou? Será? Não. Segundo esse conhecimento espírita aqui, nós somos herdeiros de um patrimônio antigo, muito, mas muito maior, que nós adquirimos através de encarnações, vidas sucessivas. Então, assim, nós já habitamos inúmeros lugares diferentes desse planeta. Já falamos incontáveis línguas. Tá? Já convivemos com uma quantidade incrível de pessoas. Então a gente pode dizer que nós somos uma multidão de personalidades. Isso a gente pode dizer. Mas não posso dizer que eu sou uma personalidade única. Eu sou uma multidão de personalidades. Eu sou um conjunto muito grande de defeitos e virtudes. E veja bem, esse balançar da balança reencarnatória, hoje encarnando aqui, amanhã encarnando lá, isso vai nos afeiçoando a pessoas. Vai nos afeiçoando a pessoas. E aí a gente vai produzindo, vai formando uma família, unidas pela simpatia de pensamentos. Percebe? Uma família muito maior que essa família que nós temos hoje. Imagine só, se a cada encarnação você fizer 5 amigos, você já imaginaram o tamanho da família que você construiu nesse teu caminhar? Já pensaram nisso? Isso é muito grande, né? Então Kardec trabalha essa situação de famílias espirituais. E o que é a família corporal? A família corporal é uma parcela dessa família espiritual que nesse momento está passando por algumas provas e algumas oportunidades de elevação aqui na Terra. Uma parcelinha dessa família espiritual. E aí o Emmanuel vai dizer no livro chamado Pensamento e Vida que a gente pode perceber isso, né? Pode perceber isso. As famílias têm os mesmos defeitos, as mesmas virtudes muitas vezes e até as mesmas inclinações. Por exemplo, assim, defeitos. Família de bebum. Percebe? O pai é bebum, o filho é bebum, o avô, o tio. Existe uma afinidade. O álcool tem uma afinidade na família. É um defeito. Que a família toda traz. Porque já tem esse defeito antigo. Lá. Famílias avarentas. E assim por diante. Famílias violentas. A gente vê famílias antigamente que falavam muito, essa família é valente, não se metam com eles. Na verdade, afinidades que trazem de outras eras. A família espiritual deles afiniza-se pela valentia. Inclinações, por exemplo. A gente percebe aqui que existem famílias que têm inclinações, por exemplo, à música. Família de músicos. O pai é músico, o filho é músico, já forma uma banda, já tem do lado deles lá um vizinho que é músico, daqui a pouco já estão tocando para fora. A família Caymmi, todos da família Caymmi são músicos. Se não são músicos, não tocam alguns instrumentos, eles têm alguma profissão que é ligada à música. Famílias de médicos, não percebem isso? Tem famílias que todo mundo tem, parece que o dom da medicina. Famílias de políticos, tem famílias de políticos. E assim por diante, gente. Mesmo as inclinações. Parcela dessa grande família espiritual que nós estamos trazendo para cá. Família de comerciante. Tem famílias que têm tradição de comerciante, né? Que há gerações e gerações eram comerciantes e continuam sendo comerciantes. O cara abre um negócio, o tio abre um negócio, todo mundo é do comércio. Famílias comerciantes. Então nós somos uma pequena parcela dessa grande família espiritual. Isso é uma família corporal. E aí o Kardec vai dizer assim, essa família corporal, ela se distingue da família espiritual por várias questões. Primeira delas, as famílias corporais são frágeis, como a matéria, e se extinguem com o tempo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, essa cadeira é matéria e vai se destruir.
Vai ou não vai? Com certeza. Não sei o tempo, mas ela vai acabar. Esse prédio que nós estamos aqui é matéria. Ele vai acabar. Ele vai se destruir. Tá? Então a família que nós temos aqui na Terra, ela é uma família física. E ela vai ser destruída. Ela vai ser destruída. Pergunto para vocês. Quem de vocês teve a oportunidade de conviver com o tataravô de vocês? Alguém teve a oportunidade? Mas ele é da família de vocês? Tem o sobrenome, não tem? Mas a geração da família do tataravô de vocês está se destruindo. Percebe? Então a gente costuma dizer assim, família corporal, normalmente, ela é trabalhada 2 ou 3 gerações à frente e 2 ou 3 gerações atrás. O meu bisavô, o meu avô, meu pai e eu somos conviventes. O meu filho, o meu neto e talvez o meu bisneto conviva comigo. Para frente acabou. Esse é o meu âmbito familiar. Essa é uma família que vai se destruir. Percebe? Entenderam? Ok. Outra coisa que o Kardec fala sobre as famílias corporais. Ele diz assim, não sobrevivem à destruição do corpo. Vou contar um negócio para vocês. Quando vocês desencarnarem, quando vocês deixarem esse corpo físico literalmente na Terra, vocês acabaram com a tua família. Não existe mais. Não é verdade? O dia que vocês morrerem, a família de vocês acabou. Vocês não fazem mais parte dessa família da Terra. É isso que ele está dizendo. Família corporal vai até o momento em que eu estou aqui. Depois que eu estou aqui, acabou a minha família. Essas, portanto, esses seres que neste mundo se unem apenas pelos sentidos físicos, quando há uma união apenas física, nenhum motivo tem para se procurarem no mundo dos espíritos. Quando existe apenas uma união física, não houve sentimento e não houve simpatia de pensamento, o dia em que você deixar a Terra, esse outro espírito que está com você vai para o lado dele e você vai para o lado seu. Cada um vai buscar as suas afinidades. Eles não têm por que se unirem. Não tem por quê. Já a família espiritual é diferente. E essa é a maior informação que eu falo do Doutrina Espírita trouxe. Porque ela nos traz um grande consolo nessa situação. Tá? A família espiritual vive no mundo espiritual. Os espíritos formam grupos ou famílias ligados pela afeição. Pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Esses espíritos ficam felizes por se encontrarem juntos e esses espíritos se buscam uns aos outros no plano espiritual. Eu me separei da minha mãe faz quase 30 dias agora. Essa informação é justamente a informação que dá consolo. Porque eu tenho certeza que eu criei um sentimento com ela. Eu criei uma simpatia de pensamentos com ela. Então é natural, absolutamente natural, que quando eu deixo esse corpo físico, eu vou encontrar. E assim você vai encontrar o teu filho que desencarnou. Assim você vai encontrar o seu marido, qualquer parente, qualquer pessoa que você estime muito, tem simpatia, você vai encontrar. No plano espiritual. Faz parte da sua grande família. E sempre vai fazer. Essa é a boa notícia. E por isso que a doutrina espírita é a doutrina consoladora. Porque ela consola explicando para vocês o que vai acontecer. Percebe? Essa é a família espiritual. Espíritos se encontram, são os verdadeiros. Então encontramos os verdadeiros laços de família nos planos espirituais. Que não se resume à consanguinidade. Eu sou parente, eu sou parente da Viviane. Né, Viviane? Mas se não fosse a doutrina espírita nós se encontrar aqui, quantas vezes nós nos conversamos? Muito pouco. E hoje nós vemos que nós temos uma empatia grandiosa. Aconteceu alguma coisa para nós percebermos que nós fazemos parte de uma família espiritual. Percebe? Percebe? Eu posso não conhecer o seu Mário, nunca falei com ele. Mas se eu encontrar ele uma vez e eu ficar 2 horas conversando com ele e perceber que ele tem afinidade comigo, ele faz parte da minha família espiritual. E quando eu desencarnar, um dia talvez
vontades e sentimentos. Pensamentos e sentimentos. Isso compõe a nossa família espiritual. Entenderam? Ok, muito bem. Então, ó, afeições real da alma. Ok? E Jesus? Jesus falou alguma coisa sobre isso? Porque nós somos uma doutrina cristã. Nós temos base em todos os ensinamentos de Jesus. Será que o que eu estou falando e o que o Kardec explicou aí, Jesus falou em algum momento? Falou sim. Em certa ocasião, ele estava palestrando, porque ele fazia palestra também, né? Na sua casa. E ele já estava falando a tarde inteira. E a multidão chegava. Quando mais enchia. E aí, chegou a família de Jesus. Ficou na parte de fora da casa e pediu para alguém dizer para ele que eles tinham chegado. Porque imagina só, uma bagunça total na casa. Eles queriam descansar, queriam jantar, né? E outro dia tinha serviço e tal. Então eles queriam que Jesus desse um jeito daquela bagunça toda ali. E Jesus estava falando. E aí alguém veio e falou: ó, Jesus, tua família te busca lá fora. E aí Jesus, como nunca perdia a oportunidade de passar um ensinamento, né? Ele diz assim: família, em verdade vos digo, quem realmente são meus irmãos e minha mãe? Ele diz assim, em verdade, e olha para os apóstolos que estão do lado deles, se mostrando aqui também. Em verdade, eu digo para vocês, todo aquele que segue os mandamentos de Deus, que segue os mandamentos do meu Pai, esses são os meus irmãos e a minha irmã. Sabe que Jesus estava renegando a família dele? O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: todos aqueles que seguem as leis de Deus como ele segue, porque ele é um Espírito perfeito, todos aqueles que se aproximam das leis de Deus, fazem parte da família espiritual dele. Aqueles que estavam lá fora, preocupados com as coisas da terra, da matéria, não fazem parte da família dele de verdade. Porque se estão preocupados com a matéria, estão preocupados com as coisas daqui. E ele está preocupado com as coisas do lá. Percebem a diferença? Ele simplesmente disse para nós que nós temos uma muito maior família do que essa família que nós temos aqui. Do que essa família que nós sofremos por ela. Né? E eu costumo dizer assim, a família é uma coisa interessante, porque se você perguntar como é que é o meu pai, eu vou dizer assim, meu pai é um cara chato, ranzinho e tal. Mas se eu vi alguém falando isso do meu pai, eu fico bravo. Não é assim que funciona? Eu posso falar mal da minha mulher, mas se eu escutar alguém está falando mal da minha mulher, e não quer também não. Pegou o brilho. Né, Cassiano? Sim. Isso é família. Isso é família. Está entendendo? Por quê? Porque nós odiamos conviver com eles. De certa forma, entre aspas. Mas não aguentamos ficar sem eles. Porque nós somos unidos aqui para um serviço. Juntos. Ok? Legal. Tudo bem. Então, de acordo com aquilo que eu falei até agora, vocês sabem o que vocês vão encontrar no plano espiritual depois que vocês deixarem esse corpo físico aí? Sabem o que vocês vão encontrar lá? Eu vou responder para vocês. Olha só que maneiro. Vocês vão parar de ter aquele cunhado chato que não se afina com você. Vão parar de ter aqueles amigos que vocês têm que levar, né? E vão se encontrar com as pessoas que realmente amam você, a tua verdadeira família espiritual. É isso que vai encontrar. E eles estão preparados para receber você. Porque você saiu de lá e você vai voltar para lá, para a família espiritual. Você tem até casa lá. Vocês já viram o nosso lar? Viram o nosso lar? Viram? Quando eles se reúnem lá na família deles, eles começam a conversar, e um pergunta assim, essa casa de vocês? Eles dizem, não, essa casa é do nosso pai. Ele demorou 9 anos de trabalho duro aqui na cidade para comprar essa casa com bons horas. Quando ele retornar para cá, ele vai morar lá, porque é dele. Patrimônio, gente, vocês têm patrimônio lá. Patrimônio do plano espiritual.
E nós estamos preocupados com o quê? Com uma casa aqui, com um carro melhor. Lá você já tem isso. Então você vai encontrar a sua verdadeira família. Mas aí o Kardec começou a pensar assim. Ele só tinha essas informações de que a família espiritual é verdadeira, que a família espiritual é a real, que a família espiritual é importante. Aí ele começou a pensar assim. Mas e a família corporal? Ela não é importante então? Será que essa família que nós temos hoje aqui não é importante para nós, como espíritos? E aí ele faz uma pergunta. Na pergunta 695, ele pergunta assim. O casamento. E agora sim. Casamento, nesse caso aqui, e não só nesse caso, a gente tem que parar de pensar em casamento como... Se fala em casamento, a gente já fica pensando assim, vestido de noiva, fraque, aliança, né, arroz, festa para a família, parente bêbado, né, docinho e lua de mel. Não é isso, cara. Casamento não é isso. Isso é um ritual de uma união entre dois seres que vão formar uma família. Mas casamento é a união de dois seres, não interessa sexo, raça, cor, política, religião, não interessa. Dois seres que vão formar uma família. Tá? Alguém viu no Fantástico, foi o Fantástico que deu ontem, uma reportagem de dois franceses, um é brasileiro, que deram aqui para a mãe ser barriga de aluguel de um filho que eles vão voltar a ter da França. É uma família. Famílias novas, mas é uma família. Dois seres, isso é um casamento. Casamento é união. Casar uma coisa com a outra significa unir. Tá? E é isso que o Kardec pergunta. Essa união permanente de dois seres é contrária à lei natural? É contrária às leis de Deus? Porque tudo que é contrário às leis de Deus vai se acabando. Né? Nós vamos vibrando de acordo com as leis naturais. As leis da natureza, as leis de Deus. Então o casamento vai acabar? Essa união acaba? Será? O que vocês acham? Sim. Talvez o casamento como a gente conheça hoje. Né? Mas essa união que vai formar famílias, acaba? Olha a resposta dos Espíritos. Essa união é um progresso na marcha da humanidade. Mas ele fica mais intrigado um pouco. Daí ele faz uma pergunta assim. Qual seria o efeito da abolição, então, dessa união sobre a sociedade humana? Se não existissem uniões, casamentos, o que aconteceria com a nossa sociedade? Ah? E a resposta dele seria um retorno à vida dos animais. Nós retornaríamos a viver como macacos, primatas, nas cavernas. E aí ele faz um comentário. Ele diz assim. A união livre e fortuita dos sexos pertence ao estado da natureza. É da natureza humana se juntar. E percebam que é verdade. Você leva pau numa união e já está procurando outra para levar mais um pau. Não é assim? Não é assim? Levou de novo? É da natureza humana. A gente precisa tomar filhos. Tá? O casamento é um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora, é claro, nas mais diversas condições. Tá? A abolição do casamento seria, portanto, o retorno à infância da humanidade, colocaria o homem abaixo mesmo de alguns animais que lhe dão um exemplo de união constante, que diga o pinguim, né, que até choca o ovo da fêmea. Nós homens nós chegamos lá, nós começamos a lavar uma louça, aí já estamos fazendo. Nós chegamos lá. Exemplo, união é exemplo, tá, gente? Tá? Porque assim, uma família, quanto mais evolui e mais afinidade entre os elementos que fazem parte dela, melhor para o espírito que está encarnando. Olha a tranquilidade de você olhar para baixo e dizer assim, pô, vou encarnar nessa família, que legal. Né? O pai se dá bem, a mãe se dá bem, a família se dá bem, se juntam, são pessoas que constroem, olham para frente, né? Tem uma visão espiritual da situação. Pô, eu só vou me dar bem aí. Traz uma segurança para o espírito que está encarnando. Agora imagina só, você encarnar na época dos primatas. Fiquem pensando assim. Né? A fêmea
copulava com todos os machos. Então, ninguém sabia quem era o pai e ninguém sabia quem era a mãe. Enquanto a criança precisava dos cuidados da mãe, ficava com a mãe. Quando ela já assumia a condição, ela pertencia à tribo, ao clã todo. Né? Não tinha essa afeição familiar. Já pensou você pensar nisso e pensar em encarnar hoje numa situação dessa? Olha a insegurança que te dá. Que tipo de evolução você vai ter? Família, gente. Quanto mais evoluída, quanto mais afim, quanto mais solidária e fraterna é uma família, mais segurança é para nós que estamos encarnados. Essa é a nossa evolução. Essa é a nossa situação no porvir. Assim as famílias serão compostas. A partir de agora nós vamos ver assim. Famílias afins. Pessoas que não se casam por interesse, por lucro, por vaidade, por dinheiro, se casam por afinidade. Podem perceber. Ninguém mais hoje, acabou isso aí. Está acabando. Ninguém mais busca lucro material no casamento. Porque tem condições particulares. Né? Antigamente se buscava muito, por exemplo assim, antigamente a mulher que chegava aos 25 anos e não arrumasse um marido era titia, né? Era assim que funcionava. Aí a família toda tinha que correr atrás de um bolo que pegasse ela. Né? O mais rápido possível. Então, uma dos intuitos da família é achar um bolo. Porque já estava passando os 25 e ia ficar titia. Era assim, gente. Era assim. Isso está acabando. As mulheres estão casando com 30 e poucos anos, então tudo bem. E se quiserem casar. Se não tem uma união normal. Hoje, uma união não precisa ser legal. 2, 3 anos juntos, né, gente? Você já pode desfrutar dos bens do outro. Então as famílias estão mudando? Então, estão ficando afins agora. E não mais por interesses. Isso é evolução. Tá? Então, sem famílias, sem progresso. Ok? E para terminar, como é que isso é feito? Essa é uma pergunta interessante. Como é que o plano espiritual elabora uma família? Produz uma família? Vou terminar, está todo mundo correndo na praça. Vai demorar o meu terminar demora 15 minutos, né? Pode assistir mais um pouco. Como é que o plano espiritual elabora uma família aqui? A família consanguínea. Que regras são seguidas para formar uma família corporal? Tá? O Emmanuel vai dizer lá no livro Vida e Sexo, tá? O seguinte: almas que se comprometeram no passado em eventos infelizes reúnem-se na atualidade pelos vínculos do casamento necessitadas de tolerância mútua. Como é que é? Vocês entenderam o que eu falei? Almas que se comprometeram estão agora, pelos vínculos do casamento, necessitadas de tolerância mútua. Eu vou explicar para vocês. Tem um livro chamado Entre o Céu e a Terra, do André Luiz. E ele conta uma história assim. Uma moça, e a história é real, porque toda a história que vem no livro espírita normalmente é real, porque eles têm a visão, né, do que acontece aqui. Uma moça foi, vamos dizer assim, enamorada, conquistada. Alguém propôs para ela um amor sincero, lindo, maravilhoso, um príncipe encantado. E esse namoro foi lento e ela se entregou de corpo e alma, como a gente diz, para esse amor. E esse amor foi, até que quando chegou perto da união legal, ela foi abandonada. E todas as pessoas que são abandonadas sabem exatamente a dificuldade que é para nós, hoje espíritos, ultrapassar, superar essa situação. Ser abandonado é ser rejeitado por alguém. E ser rejeitado a gente não consegue aceitar. É uma coisa difícil para a gente. Muito difícil. E essa pessoa, ela foi aos poucos tendo problemas psíquicos, ela foi aos poucos tendo problemas de relacionamentos, até que um momento foi a uma depressão, e ela se suicidou. E aí o André Luiz conta que essa mulher reencarna. E aí eu pergunto para vocês, quem seria a pessoa correta para reharmonizar esse coração aqui na Terra, nesse momento? Quem seria?
pessoa, aquele homem que desarmonizou. Então, a bondade divina utiliza uma instituição chamada família para unir esses dois mundos. Porque na família, nós temos uma proximidade de corações. A nossa convivência íntima faz acontecer aquilo que eu falei. Falei mal, mas eu posso falar com você. E essa proximidade faz com que a gente vá compreendendo as dificuldades do outro. À medida que você enfrenta dificuldades no lar, a dois, e você supera isso, você entende, compreende o teu companheiro. Família que não tem dificuldade no lar é família fútil. Família que rapidamente se dissolve em qualquer momento. As dificuldades que você vai tendo no teu relacionamento a dois, ou a três, ou a quatro, porque pega filhos, pega pais, pega as avós, hoje a família é um problema de um, leva todo mundo. É para estruturar a família. Então, esse ser vai receber essa mulher novamente, aqui na Terra. Chama-se lei de causa e efeito. Tá, gente? Essa é a primeira regra. É a primeira regra. Você desarmonizou, harmoniza. Desequilibrou, equilibra. Prejudicou, agora você vai ajudar. É assim que funciona. Essa é a primeira regra. Tá? E tem a regra sentimental, que essa é a regra sentimental. Você vai ter que harmonizar o coração. Totalmente. Isso vai acontecer. Tá? E o Humberto de Campos, que também é o outro espírito que escreve através do Chico Xavier, vai contar uma história sobre uma organização familiar através da matéria, que também acontece muito aqui na Terra. Ele conta assim, para vocês entenderem como é que essa relação acontece. Ele diz que dois amigos iniciaram uma empresa, e essa história também é real, tá? Não estou inventando aqui. Iniciaram uma empresa, e essa empresa começou a ir bem. Isso é um sucesso na empresa. Utilizaram as suas perspicácias, digamos assim, de conhecimentos, e a empresa começou a ir bem. E um dos sócios começou a perceber que estava dando lucro a essa empresa. E disse assim, não, essa empresa vai ficar comigo. Você está dizendo que eu quero. E em determinado momento, ele passa a perna no sócio. Isso gera um problema enorme para esses dois espíritos. Porque esse espírito que foi passado para trás, ele não se conforma com a situação. E ele, digamos assim, há uma violência física entre as famílias, há processos judiciais. Isso acarreta anos e anos e anos de discussão. Até que esse espírito que foi passado para trás morre. Esse que sobrou, como era uma pessoa avarenta, tinha foco só no trabalho, a empresa continuou crescendo. Ele trabalhou a vida inteira dentro da empresa. Fez a empresa virar um conglomerado. Não tinha família, não tinha amigos. O que ele fazia pela empresa. E a empresa cresceu muito, virou uma fortuna. E esse cara acabou tendo um filho, que sofreu um acidente automobilístico e morreu. Ele não dava muita bola para a família, pouco importou para ele. Mas o filho dele que morreu, tinha adotado uma criança, porque não podia ter filhos. E quando ele morreu, toda a fortuna que ele tinha ficou para essa criança. Um filho, um netinho adotivo. E aí o Humberto de Campos conta, com a visão que ele tem maior de toda a situação, quem era esse menino adotado? O sócio. Lei de causa e efeito. Percebem a situação? Então tudo que você fizer aqui, você vai voltar a ter que equilibrar aqui. Lá no plano espiritual, você vai ter as oportunidades, os aprendizados e as dores de consciência. Então você vai ter que voltar para cá para equilibrar. E essa função é a família que faz. Ok? Deixa eu ver se já terminei. Já terminei. Para terminar, às vezes, como nós estávamos falando aí, existem situações familiares que não tem o que resolver. São circunstâncias que vão te levando a uma separação. Então você tem que separar, às vezes, até pelo bem da família e dos espíritos que fazem parte dessa família. Toda vez que isso acontecer, o Emmanuel dizia assim para o Chico: Chico, toda vez que você tiver que cortar
vez que você tiver que romper, não corte. Desate. Olha só. Porque cortar é romper com violência. E aí, o ferimento é profundo. A cicatriz é grande e a recuperação é dolorosa. Quando você desata uma união, é diplomacia. É romper com diplomacia. E aí, o ferimento é leve, a cicatriz é leve. E a reconstituição de tudo isso é bem mais rápida e tranquila. Então vamos tentar, pelo conhecimento que a gente tem e a sabedoria que a gente sabe que tudo são importantes, todos os momentos da nossa vida, todos os relacionamentos que a gente passa são importantes para nós, a gente aprende alguma coisa com isso, né? Vamos tentar apenas desatar, tá bom? Muito paz a todos.